E nesse instante o Senhor me disse: vamos voltar ao inferno. E começamos a descer até o coração dessa terra. O que eu não sabia é que o inferno é no coração da terra. Começamos a descer com Jesus e os anjos. Claramente eu recordo, ao chegar ao coração dessa terra, eu vi um portão negro com os dizeres: bem-vindo ao inferno eterno. Ao abrir-se aquela porta, pude contemplar um túnel profundo, escuro, era imenso e tinha um odor insuportável. No momento em que entro, à minha direita e à minha esquerda, era todo forrado de demônios. Toda classe de demônios. E os demônios me diziam dessa maneira: tu estás aqui porque não estás lutando por sua alma. Por isso tu estás aqui. E nesse momento começa a contemplar que onde eu estava pisando era uma ponte e ela estava balançando, e do fundo daquela ponte saía fumaça negra e escura. E aqueles demônios seguiam-me dizendo essas palavras. E nesse momento começo a contemplar uma besta feroz com 7 cabeças e 7 chifres. Começo a contemplar os seus chifres e ela me ataca. E começa a me dizer essas palavras: se fosses uma filha de Deus, me venceria. Se fosses uma filha de Deus, me venceria. E nesse momento começo a escutar a voz de Jesus que me diz: por que temes? Por que duvidastes? Se eu estou aqui contigo, o Senhor estava comigo. Bendito seja Deus para sempre. E nesse momento começo a contemplar uma Bíblia preciosa e resplandecente. Ela começava a descer com seu resplendor. E tudo desapareceu. E também aquela fumaça desapareceu e a besta também. E Jesus me disse: continue, porque há muito a te mostrar. E continuei a caminhar. E o meu espírito começa a sentir um calor, começa a sentir um fogo, começa a ouvir gritos altíssimos. E eu continuo a andar. E aqueles gritos diziam e gritavam: ai, ai, isto queima. Um segundo de descanso. Ao escutar essas palavras, senti uma dor profunda em meu coração. Continuei a caminhar e a contemplar as almas que estavam queimando. As almas estavam gritando, amados irmãos. As almas estavam pedindo misericórdia e piedade. E nesse momento comecei a aproximar-me. Recordo claramente que aquelas almas estendiam suas mãos e me diziam: tira-me daqui, por favor, tira-me daqui, por favor, basta, basta. Aqueles gritos terríveis que eu sentia que transpassavam o mais profundo de mim, porque as almas estavam queimando. O Senhor me deu autoridade para aproximar-me e perguntar. E me aproximei de um homem e lhe perguntei, e lhe disse: por que você está aqui? E aquele homem me disse: eu era um cantor, eu tinha minha orquestra, um dos mais conhecidos do grupo Meta. Aquele homem está queimando, aquele homem pede piedade e misericórdia. Aquele homem me disse: vai e pregue a minha família e diga que eu estou nesse lugar e que o inferno sim existe. Uma das almas que estavam naquele lugar. Continuei a caminhar e nesse momento me aproximo de um homem e pergunto e lhe digo: e você, por que está aqui? E ele me diz: eu estou aqui por ter sido um mentiroso. Eu gostava muito da mentira. Tenha cuidado, porque aquele homem me disse que por essa causa estava naquele lugar. Continuei a caminhar e me aproximei de uma mulher e lhe perguntei: por que estás aqui?
Ela disse: eu estou aqui por ser fornicária. Por isso, amados irmãos, se você está aqui, mas não há um conserto em tua vida com Deus, Ele vem de repente. Ele vem de repente. Nesse momento, a dor que eu sentia ao ouvir aqueles gritos, ao ver o sofrimento daquelas almas, eu não tinha forças. Senti que as forças me faltavam. E nesse momento me aproximo de outro homem. E lhe pergunto e lhe digo: e você, por que está aqui? E me disse: eu estou aqui por não ofertar e por não dizimar. Nunca gostei de ofertar e nem de dizimar. Irmãos, porque o que é de Deus, amados, não roubem. O que é de Deus, e o que é de César, é de César. Aplaudam a Cristo. Bendito seja o nome de Cristo. Começava a caminhar e me aproximei de uma mulher. E aquela mulher, como gritava e dizia: ai, ai, tira-me daqui. Eu chego mais perto e lhe pergunto: por que tu estás aqui? Ela me disse: eu na terra era uma freira e eu estou aqui por ser idólatra, porque eu me inclinava diante de imagens, conhecendo a verdade. Aquela igreja católica te disse que existe purgatório? Deixa-me dizer, amado irmão, amada amiga, que estás aqui nessa noite, pela primeira vez escutando essa mensagem. O purgatório não existe. O que existe é o céu ou o inferno. Purgatório não existe. Se me mostrar um texto bíblico que diz que existe purgatório, eu deixo de pregar a palavra. Mesmo que o diabo se levante, eu continuo a pregar. A glória seja para o Rei dos Reis. E nesse momento, eu pude contemplar que havia muitíssimas freiras. Continuei a caminhar. Eu estava sem forças, porque aquele odor era insuportável. Me aproximei do homem e lhe perguntei. Eu lhe disse: e você? Por que estás aqui? Qual o motivo? É porque na terra eu era um padre. Eu estou aqui por não pregar a verdade. Eu também me inclinava perante estátuas, perante imagem de escultura. Por isso, eu quero dizer-te, eu podia contemplar aquele homem por dentro e tudo no seu ser se queimava naquele fogo. Havia muitíssimos padres, não era só um, havia bastante. E nesse instante gritavam e pediam uma segunda oportunidade e diziam: por favor, outra oportunidade, uma segunda oportunidade. Mas já não há, amados irmãos. E nesse momento eu contemplei e vi uns vermes que entravam neles pelo ouvido e saíam pelo outro ouvido. Entravam por suas partes íntimas e saíam por suas bocas. Eles gritavam e pediam misericórdia, porque dentro deles era tudo destruído. Eu cheguei para uma mulher e lhe perguntei por que ela estava ali. Ela me disse: eu na terra era cantora, mais conhecida como a bonequinha Celi. Os demônios destroçavam por dentro e ela pedia para eu ir à sua família, pregar e dizer para eles que ela estava no inferno. Eu continuei com uma dor profunda. Eu comecei a ver meus familiares. Eles estendiam suas mãos para mim e me diziam: me tire daqui. Eu queria ajudá-los, mas o Senhor me disse: não, porque onde você está e onde eles estão, há uma linha que os separa. Você não pode. Minha dor era muito grande por escutar aqueles gritos que não paravam. Pediam por um segundo de descanso. E nesse momento, irmãos, havia um homem ali que havia pregado sobre o Senhor. Pregava a palavra, mas nunca aceitou o Senhor e morreu bêbado. E havia outro ali que viveu
sendo bruxo. Ele havia feito muitos danos e agora está pagando o que deve. Eu não aguentava mais e comecei a dizer ao Senhor: por favor, me tira daqui. Eu já não posso mais. E o Senhor me disse: eu tenho muito mais para te mostrar. Continue. E eu contemplei um homem que gritava muito. Era torturado e atormentado. Eu cheguei perto dele e lhe perguntei: quem é você? Ele me disse: na terra eu era homossexual. Eu pude perceber que os demônios faziam fila e tinham relação até pela boca daquele homem. Ele gritava e pedia uma oportunidade. Continuei e cheguei até uma mulher e perguntei: quem é você? E por que você está aqui? E ela me disse: eu na terra era lésbica. Eu via que os demônios a destruíam por dentro. Ela gritava e pedia misericórdia. Eu cheguei perto de outra mulher e perguntei: por que você está aqui? Ela me disse: na terra eu era prostituta. Eu via que uma serpente a destroçava por dentro. Ela pedia piedade e misericórdia, mas já não havia. Eu via como as serpentes destruíam as mulheres ali, destruíam todo o seu ventre. Nesse momento, eu pude ver os bruxos e como os vermes e os demônios e o fogo atormentavam aqueles homens. Eles gritavam e pediam piedade. Era insuportável aquilo. Eu continuei e cheguei até perto de um homem e lhe perguntei: por que estás aqui? Ele me disse: na terra, desde a idade de 20 anos, eu fui um pastor. Eu era frio, não sentia nada do poder de Deus e a igreja também. Irmãos, por isso que uma igreja deve ter o Espírito Santo, porque uma igreja sem o Espírito Santo é morta. Porque onde se move o Espírito Santo, nesse culto há luz. E aquele homem me disse: ninguém se deu conta que eu estava pecando com a diaconisa. Ali havia ministros e pastores. Eu então perguntei a outro homem: por que você está aqui? Ele me disse: na terra, por muitos anos, eu fui um evangelista. Eu nunca preguei por amor a Deus, nem por amor às almas. Eu sempre fiz por amor ao dinheiro. Irmãos, por isso que eu digo aos pastores que pregam prosperidade e nunca pregam o pecado e a santidade. Se não se arrependerem, estarão de frente com o inferno. Se não se arrependerem, ai deles, esses pastores que pregam e cobram, não fazem a obra por amor a Deus, nem por amor às almas. Que Jesus os repreenda. Ali eu pude contemplar que havia artistas e atores. Todos tinham pacto com o diabo. Todos que da noite para o dia ficam famosos têm pactos com o diabo. O Senhor me deu autoridade para perguntar a 2 jovens por que estavam naquele lugar. Me aproximei de uma jovem e perguntei por que ela estava ali. Ela me disse: eu era evangélica. Meu pastor sempre pregou contra o pecado, mas eu nunca fiz caso. Eu ia à casa de Deus vestida como uma serva, mas quando saía, Deus disse para sermos o sal dessa terra. Irmãs, não bebam de hipocrisia, pois há mulheres que vestem assim, para mostrar seu corpo. Nesse momento, eu me aproximo daquele jovem e lhe pergunto: por que você está aqui? Ele me disse: eu fazia parte do ministério de louvor por muito tempo. Gostava de cantar para Deus, mas quando eu saía da casa de Deus, eu gostava de ouvir músicas mundanas, assistir novelas e filmes mundanos. Irmãos, cuidado com o que os teus olhos veem. Não te faças de hipócritas.
Busque a Deus em espírito e em verdade. Tire a frieza, tire a hipocrisia e comece a se humilhar diante de Deus. Depois de servir a Deus por muito tempo e o Senhor vir e tua alma for para o inferno, de nada te serviu tantos anos, porque em um só minuto pode ganhar ou perder sua alma. Nesse momento eu continuei e pude ver um jovem que vinha de terno. Irmãos, o diabo pode se apresentar como um anjo de luz. Ele chegou perto de mim e me disse: Deus trata de minha vida como Ele trata com a sua. E eu fiquei olhando para ele. Olhei para o seu corpo e dos joelhos para baixo eram patas de animal. E os seus olhos começaram a deformar e a crescer chifres. E me disse: me descobriu? Eu farei todo o possível para te pôr nesse lugar, porque você vai me tirar as almas e vai abrir a venda dos olhos delas. E eu olhei para a cara dele e lhe disse: você não tem parte nem sorte, porque o maior é o que está conosco. Igreja de Deus, a glória seja somente para Deus. Eu pude ver que ele somente ria para todas as almas e elas gritavam. Ele me disse: está vendo aquele homem que está ali? Eu disse sim. Nada parecia acontecer com aquele homem que estava ali, mas era mentira. Eu cheguei perto daquele homem e ele era atormentado e gritava. Eu perguntei para ele por que ele estava ali. Ele me disse: certo dia minha esposa saiu para ir ao mercado. Eu fiquei em casa com a minha filha e o diabo se apossou de mim. E eu abusei da minha própria filha e depois a matei e cometi suicídio. Aqueles demônios o atormentando se disfarçavam de sua filha e diziam: por que você me fez isso? E aqueles demônios se disfarçavam e faziam ele se recordar de tudo que ele tinha feito, porque naquele lugar nada se rejuvenesce. Se morre com 20 anos, com 20 anos ali estará com todos os seus sentidos. O triste é que naquele lugar há mais almas que no céu, porque a cada segundo descem almas naquele lugar. Eu já não tinha mais forças e eu saí dali e abracei o Senhor e perguntei a Ele: Senhor, já não há mais misericórdia para essas almas? O Senhor me disse: não há mais. Porque as pessoas que você vê tinham escutado a minha palavra. O Senhor me disse que no inferno não há nenhuma alma que não tinha sido pregada a palavra. Nesse momento nós saímos do inferno e fomos para o terceiro céu. Eu disse a Jesus: eu quero ver Deus. E Jesus me disse: a Ele você não pode ver. Mas eu insistia: eu quero ver Ele. E Ele me respondeu: a Ele você não pode ver. De tanto eu insistir, Ele me disse: está bem. Ao chegar ao céu, eu vi um trono branco e uma cadeira de ouro que resplandecia. E daquela cadeira saiu uma luz resplandecente que chegou até meus olhos. Então eu caí ajoelhada. Não pude ver Deus. O que eu escutei foi a sua voz. E Ele me disse: tu irás e anunciarás ao mundo inteiro. E ai de ti se te calares. Ai de ti se te calares. Você irá e anunciará ao mundo. E eu disse a Deus: muitos vão acreditar em mim e muitos não. E me disse Deus: esses sinais são para todos que creem. Minha igreja acreditará. Minha igreja vai acreditar em você. É tempo de regressar à terra, disse Deus. Naquele momento eu não queria mais descer. E eu disse ao Senhor: Senhor, não me mandes à terra. Tenho medo de falhar e te ofender. Não me mandes à terra. Quando eu olhei para o rosto de Jesus, Ele derramou suas lágrimas e me disse: tens que ir. Olhe como está a humanidade. Olhe como estão os meus filhos. Porque muitos virão por intermédio dessas mensagens
Eu te digo que muito em breve você estará aqui comigo para sempre. Bendito o nome de Deus. E começamos a descer no lugar onde estava o meu corpo. Irmãos, eram 3 dias e 3 noites. Meu corpo estava em decomposição. Havia moscas nele. Há testemunhas. Isso não é mentira. Foi algo real. E com voz de trombeta, o mesmo Jesus disse: eu te ordeno que entre nesse corpo e receba vida. E me deu o sopro de vida. E nesse momento eu começo a ver minha família que estava esperando ali para ouvir as coisas celestiais que eu contaria e as coisas tristes também que há no inferno. Desde então o Senhor tem levantado esse ministério, porque para Deus não há nada impossível. Irmãos, nós não fomos escolhidos nem por homens e nem por mulheres. Fomos escolhidos por Jesus, aquele mesmo ser maravilhoso que veio muitas vezes conversar comigo. Meu amado, não é nenhum homem ou mulher que nos guia. Bendito seja Cristo. Amém. E nesse